One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Flávio, e o tema é sobre taças. A taça faz diferença para um vinho, para uma outra bebida? Então isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com um super especialista. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Gabriel? Prazer estar aqui com vocês. Nossa, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí por aceitar o convite e falar desse tema tão legal, né? As pessoas geralmente têm muita curiosidade sobre tipos de taça, se faz mesmo diferença, né, na hora de tomar um vinho, numa outra bebida, sei lá, um whisky. Então vai ser muito legal aí falar contigo aí e saber muito mais aí desse assunto. Prazer estar aqui com vocês, falar disso. Ô Flávio, mas você apresenta um pouco aqui para os nossos ouvintes, para quem não te conhece? Bom, me chamo Flávio Girotti, eu sou sommelier, trabalho com vinhos há 17 anos e hoje eu sou embaixador de marcas na importadora Mistral. Hoje a gente pode dizer que, em termos de produtos finos no mundo do vinho, a Mistral é a líder de mercado, de longe, né? O portfólio da Mistral é invejável por todos os importadores, não só do Brasil, mas eu diria do mundo inteiro, porque o portfólio que a empresa tem é um negócio surreal, assim. Você pensa num produtor de qualquer canto do mundo, relevante no mundo do vinho, a Mistral traz basicamente os melhores sempre. Agora, desde 2019, eu assumi esse desafio que foi representar a Riedel. Além das marcas que eu já represento em vinhos, eu representar também a Riedel, que é esse nome absurdo no mundo das taças. Sempre fui fã de Riedel, tá, Gabriel? Sim. Mesmo antes de trabalhar com a Riedel, eu já era fã dos produtos dele, já tinha os produtos, já investia nisso, porque, Certo. como você falou, é uma coisa que faz muita diferença na degustação. A gente não dá a importância devida a esse item, né? Essa ferramenta que são as taças, são os copos para vinhos. Então, muitas vezes fica essa pergunta, né? Exatamente, até a gente estava falando, a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas muitas pessoas, né, às vezes vai numa uma vinícola, prova um vinho, né? E depois volta em casa, prova aquele mesmo vinho, e fala, nossa, mas que estranho, né? Será que foi a experiência que eu tive, estava no lugar, né? Será que foi isso que contou, né? Sabe que eu trabalhei, antes de vir para a importadora, eu trabalhei muito em loja, trabalhei em restaurante também, como sommelier de salão, depois em loja, né? E a gente ouve muito isso, tanto em restaurante quanto em loja. Ah, eu tomei esse mesmo vinho, essa mesma safra na vinícola e aqui foi diferente. E a gente sempre ficava com essa pergunta, pô, mas então é porque lá na vinícola você teve a experiência, você estava tomando vinho com o responsável, às vezes com o enólogo, né? Sim. Naquele lugar bonito, né? Enfim, a experiência te traz esse prazer maior também na hora de beber o vinho. Mas a grande verdade, Gabriel, que quase ninguém sabe, é uma coisa que não é dita, né? As grandes vinícolas do mundo, as mais importantes, elas fazem questão de servir os seus vinhos todos nas taças da Riedel. E quando você vai tomar esse mesmo vinho na sua casa, você não está tomando, geralmente, na maioria das vezes, não é uma taça da Riedel. Você está tomando uma taça genérica, né? Então a experiência é bem diferente. O vinho, ele não tem o mesmo equilíbrio. E acho que a gente vai explicar um pouquinho disso, né? Explicar um pouquinho o porquê, né? Sim. Mas eu diria que esse é o maior fator. Claro que importa também a questão da experiência, de você estar num lugar diferente, uma visita, você estar de férias, enfim. Mas a taça, eu diria que é o principal fator aí nesse caso. E o que você falou, né, Flávio, você trabalha, né, nesse mercado, assim, do vinho, né, mas no mercado do vinho do luxo, né, assim, né, dentre as diversas marcas aí, as mais importantes do mundo, né? Hoje eu tenho orgulho de representar, é um desafio também para mim, né? Uma grande responsabilidade de representar marcas de peso no mundo do vinho, como os vinhos do Ângelo Gaia, os vinhos do Grupo Vega Sicília, Beyond Santi, também o Castelo de Montepò, que é a vinícola do Jacopo Beyond Santi, herdeiro da família Beyond Santi, os vinhos do Luis Pato, que eu sou fã assim, do trabalho dele, assim como do Gaia, e também da Maison Boulanger, que é uma das únicas maisons do mundo que recebe o selo oficial da família real britânica. Olha só, caramba. E também, além de tudo, é o champanhe do James Bond, do 007, que estreou o novo filme dele nessa última semana, né? Que bacana, Flávio. E falando um pouco de história, conta pra gente um pouco sobre a história, assim, das taças, como que iniciou, se puder um pouquinho, né, sobre esses tipos, né, formatos, assim. Legal. Bom, até para entender, para a gente continuar, assim, falar um pouquinho de Riedel, né? A fábrica, ela existe, a produção da Riedel, ela é datada de
1756. Uma empresa familiar, uma empresa que tem sua sede na família austríaca, né? E a empresa tem sua sede no Tirol, num lugarzinho chamado Kufstein. Mas a Riedel produz cristal muito antes disso, muito antes de 1756. A gente tem datas aí de produção de cristais da Riedel do século XVII, por exemplo. 1670, 1660, se tem já registros de Riedel produzindo cristal, né? A Riedel sempre foi, é legal te dizer que a Riedel sempre foi uma referência na produção do cristal do mais alto nível na Europa. Tanto é que eles ensinaram outras famílias a trabalharem com cristal. Dentre elas, a mais importante, diria, no mercado hoje, que é a família Swarovski. Então, a Riedel sempre teve muita relevância, assim. E esse negócio para taças de vinho na Riedel é uma coisa muito recente, tá? É uma coisa que, assim, antes a Riedel não fazia taças, não tinha esse foco nas taças, nos copos. A Riedel produzia peças de decoração, então vasos, candelabros, enfim, pequenas peças, né? Esse foco da Riedel para parte de vinho, para parte de bebidas, só surge só na década de 1950, com a nona geração da Riedel, que foi o Klaus Riedel. E falando um pouquinho de história das taças, agora sim, taças, a primeira taça de vinho, ela tem a data de mais ou menos 1400. A gente tem registro de 1400 que a gente já tinha taças de vinho. Só que as taças de vinhos dessa época eram bem diferentes das que a gente tem hoje. Eu não sei se você tem na sua família, assim, enxoval, sua mãe, sua avó, enxoval de casamento. É normal na época se ganhar de casamento jogos de cristais. Você tem alguma coisa na sua família, Sim, assim, com ainda? certeza. Essa parte de taças, não é lisa, né? As taças eram, Desenhos, assim, desenhos, né? Ou desenhos, cravejadas, né? ou cravejadas. Exatamente. Nessa época, os copos eles eram cravejados, eles tinham desenhos, eles tinham outros cristais de cores diferentes colados, que eram soldados nele, colados neles. Então, as taças eram coloridas. Além disso, o bojo desses copos já se tinha a base, a haste e o bojo, né? Já se tinha esse formato de taças já. Mas os copos, eles tinham o bojo muito pequeno e geralmente em formato cilíndrico. A gente vai falar um pouquinho, mas o formato cilíndrico é uma coisa que prejudica muito a apreciação de qualquer bebida, porque a gente não tem desprendimento, o desprendimento dos aromas é muito menos presente nesse tipo de formato, né? Enfim, isso 1400 até a Riedel entrar no mercado, até a Riedel resolver tomar uma atitude para mudar isso que a gente conhece como as taças, né? As taças até 1950, então, tinham mais ou menos essa base de formato. E isso foi mudado com a Riedel só. O Klaus Riedel, como é que... Aí uma lenda da família, né? Sim. Que é a história que a família conta. O Klaus Riedel, ele foi convidado para uma degustação de vinhos na região. A Áustria é um grande produtor de vinhos. Pouca gente sabe disso, mas lá se produzem alguns vinhos incríveis, assim. Principalmente vinhos brancos e vinhos doces, né? Também tem alguma coisa de tinto, mas os vinhos austríacos fortes são os vinhos brancos e doces, né? Enfim, ele foi chamado para uma degustação num grande restaurante de vinhos da região. E tinham diversos produtores para mostrar seus vinhos para várias pessoas influentes da região. E lá estava o Klaus Riedel, né? Nona geração da Riedel, né? A Riedel hoje está na 11ª geração. Mas enfim, Klaus Riedel participou dessa degustação e durante a degustação ele estava ao lado de dois amigos. E eles estavam debatendo, todos os vinhos que vinham, eles debatiam a qualidade dos vinhos entre eles. E em um certo momento da degustação, o Klaus pega a sua taça e ele fala, nossa, eu não percebi que mudaram o vinho. O que veio agora? Ele falou para o amigo do lado, né? E o amigo do lado fala assim, não trocaram o vinho, você pegou a minha taça. O que aconteceu, Gabriel? O restaurante, como a degustação era muito grande, o restaurante não tinha a quantidade suficiente de taças iguais para todos os convidados. Então, uma parte estava com um tipo de taça e outra parte estava com outro tipo de taça. E aí ele começou a perceber que degustar o mesmo vinho daquela degustação, nos dois copos diferentes que tinham, a percepção era diferente, parecia que era outro vinho, na verdade. E ele fica encucado com isso. E aí ele volta para casa, vai para a fábrica, ainda com essa ideia na cabeça, né, pensando como que o formato do copo, como que o copo pode mudar a sensação de degustação, né? E ele decide então fazer uma taça de vinho, uma taça focada para degustação de vinhos. E depois de muito tempo, de muitos testes, de muitos protótipos diferentes, ele chega num formato diferente do que se tinha na época. Ele cria o que a gente conhece como formato ovo, eles chamam de egg shape, né? Certo. É o formato que a gente conhece das taças hoje, elas têm o formato ovalado. Naquela época não tinham, como eu falei, eram taças cilíndricas, né? Sim. E o que ele percebeu? Primeira coisa, né? No formato cilíndrico, a gente não tinha volatilização do álcool de uma forma efetiva no vinho. O vinho é alcoólico, então a volatilização faz o quê?
desprendimento dos aromas, soltam os óleos essenciais do vinho, a gente consegue sentir mais aroma. E quando a gente sente mais aroma, claro que a gente sente mais sabor também, porque o sabor está totalmente ligado ao aroma, diferente do gosto, né? O gosto é uma coisa muito simples, né? A gente tem o doce, que no vinho é a fruta, a gente tem a acidez, a gente tem o salgado, a gente tem o amargor e tem o quinto elemento aí que é o umami, né? Sim. Mas enfim, já o sabor ele é a mistura entre o gosto, é a fusão do gosto com o aroma. Então, se a gente não tem aroma, a gente fica muito limitado na degustação. Por exemplo, a mesma coisa de você pegar uma bala de menta, colocar na sua boca e tapar o nariz. Se você tapar o nariz, você não sente o gosto da bala de menta, você sente açúcar. Só isso. Tá mastigando uma pedra de Sim, açúcar, né? exato. Então, quando a gente fala que eu tô gripado, não tô sentindo o sabor da comida, né? É por causa disso, porque a gente não tem o aroma trabalhando junto. Então, ele percebeu que com esse formato, que a gente chama de egg shape, de formato ovo, a gente conseguia ter uma volatilização maior do álcool, desprendimento maior também dessas moléculas de aromas do vinho. Então, a degustação era muito mais beneficiada, era muito mais prazerosa a degustação desse tipo de formato. Ele foi muito corajoso também, como você falou, né? As taças tinham ornamentos, as taças tinham desenhos, as taças tinham cores. Ele foi o primeiro a tirar tudo da taça, além de tudo. Fez o formato egg shape. Outra coisa importante, nesse formato egg shape, ele fez um bojo maior também do que se tinha na época, que os bojos das taças antigamente eram bojos bem pequenos. Então, você não tinha muito espaço para o vinho se mostrar. Outra coisa que ele fez foi aumentar esse tamanho do bojo das taças, né, para ter mais dissipação ainda. Tirou todos esses ornamentos, todas essas cores da taça, deixando a taça totalmente transparente. Por quê? A gente tem na degustação, quando a gente vai degustar uma bebida, a gente tem a parte olfativa, gustativa, e antes dessas duas partes a gente tem o quê? O visual. E numa Exato. taça cheia de desenho, numa taça colorida, né, você não tem o visual. Imagina naquela época também, Gabriel, os vinhos eles eram feitos de uma forma ainda, não diria arcaica, mas de uma forma mais rústica do que é feita hoje. Então, do que são feitos hoje. Então, os vinhos, eles tinham, sim, alguns defeitos visuais. Tinham turbidez, podia ter um pouco de levedura ali no vinho ainda morta, né? Essa parte visual também era importante na degustação. Ele foi bem crucificado, essa foi verdade no começo, assim, porque ele fez uma coisa muito diferente, né? Tudo que é muito diferente Causa estranheza, assim, causa né? estranheza. E até os outros começam a meio que dar uma, nossa, mas o que que é isso, né? Que Desencorajar, né? loucura! Essa taça grande, né? As taças eram pequenas, né? Sim, Ela não tem desenho nenhum, que coisa horrível, né? Enfim, não demorou muito para isso virar uma tendência, porque todo mundo percebeu a diferença que essas taças faziam. E aí eu posso dizer que a Riedel tem essa reviravolta, assim. A Riedel, que já era conhecida na Europa inteira, a família Riedel, por serem grandes artesãos do cristal, grandes referências na produção de peças de cristal, agora a Riedel começa a tomar um rumo diferente, que não era o que o pai do Klaus Riedel queria, né? Ele até brigou um pouco com o filho, eles tiveram uma discussão na época, meio que se desligaram um do outro em relação ao que pensavam de como a fábrica deveria seguir, né? Mas o Klaus acabou fazendo muito sucesso. Tanto sucesso que muitos produtores, muitos sopradores de cristal, muitas famílias do cristal imitaram o que a Riedel tinha feito. caramba, e o que você falou, né? Que loucura, né, Flávio? Assim, de uma prova, né, que ele foi e tal, e dá esse estalo, fala, nossa, de uma taça que trocou, falou, caramba, meu, que negócio estranho aqui, é outra bebida e tal, né? Então, É, foi meio que por acaso até, né? Foi assim uma sim. coincidência, né? Tudo isso e até levar, né? Isso que desencadeou tudo, né? A gente tem que agradecer a Riedel, eu acho, assim, porque se não fosse a Riedel, a gente não teria hoje as taças que a gente tem. Talvez demorasse muito mais para alguém tomar essa atitude, né? Porque o que você falou, né? Foi ele que limpou, né? Limpou a taça, deixou, foi através dele, então, né? Sim, as taças foram reinventadas com a Riedel, né? Não só aí, tá? Depois também. A história da Riedel, até hoje a Riedel se reinventa e reinventa junto o mercado também. A Riedel é sempre pioneira, não só dos designs, porque hoje a gente tem outros concorrentes que têm taças com designs incríveis, mas a Riedel, o foco é o que eu sempre falo assim para os clientes, e é uma coisa que eu já como consumidor, como apreciador das taças da Riedel antes, eu sempre percebia que a Riedel tem um foco diferente dos outros. O primeiro foco da Riedel não é só o design, não é o design, não é a primeira camada. O
o primeiro foco da Riedel, a primeira camada que eles têm que ir atrás para resolver essa questão é justamente o desempenho da taça. A taça independente do formato que ela tem, independente do shape, ela tem que ser uma taça que ela tem que ter uma performance superior com aquela bebida. Ela tem que mostrar, na verdade, a bebida da sua melhor forma. É isso que a Riedel sempre pensa, né? Sim. Depois vem, depois disso vem o design, depois disso vem o acabamento, não diria, o acabamento está quase junto ali, porque o acabamento das taças da Riedel são impecáveis, a gente não precisa discutir isso, né? Mas, primeiro de tudo, é o desempenho da taça. A taça tem que performar melhor aquele vinho que a gente está degustando, sempre, né? Ou vinho, ou que você falou, whisky, ou até tequila, que a gente tem taça, a gente tem um copo para Coca-Cola, para você ter ideia. Nossa. É um copo que melhora a percepção da Coca. E esse copo foi feito em parceria com a Coca, inclusive. Além do vinho, né, Flávio, existem outros, né, assim, muitos, né, tipo, para whisky também, tem às vezes, o formato ideal, até se puder falar um pouquinho mais aí sobre essas outras bebidas e até da Coca, essa curiosidade, né? Por exemplo, o whisky, né? O whisky a gente tem vários estilos de whisky no mercado, né? A Riedel tem hoje 4 formatos para whisky. É legal dizer que no mundo da Riedel a gente tem 2 caminhos, assim. A gente tem o caminho das taças universais, que são taças que abrangem todo tipo de bebida, ou todos, por exemplo, uma taça universal para whisky, ou seja, uma taça para um copo para todos os estilos de whisky, né? E tem os copos, as taças varietais, que aí já são destinadas para um tipo específico. Por exemplo, a gente tem um copo de conhaque, uma taça de conhaque, que ela se chama VSOP, ou seja, para um estilo de conhaque, que são os VSOP. A gente tem um copo para whisky, single malt, por exemplo. Né? A gente tem também copos de cervejas nos seus estilos específicos também. E também tem os universais, né? Então, assim como no vinho, a gente tem vários formatos de taças diferentes para vinho também. E também temos taças de vinho universais, que conseguem contemplar todos os estilos de vinho com excelência, assim, eu diria. E, como a gente falou, o copo de coca, né? Tem uma curiosidade, outra historinha legal para contar. Durante o anúncio, isso aconteceu numa feira famosa, né, de vinhos, e nessa feira ia ter uma apresentação da Riedel, e nessa feira o Georg Riedel, que é a 10ª geração, a geração que veio depois do Klaus, que a gente estava comentando, foi anunciar sua aposentadoria e a passagem de bastão para o filho dele, o Maximilian, que é o atual presidente, CEO da Riedel, né? E no fim da apresentação, a Riedel eles estavam na sua mesa da feira, né? E aí chega uma pessoa de calça jeans, camiseta, um cara assim, normal, né, simples, e entrega um cartão pro Georg e do lado ele tá segurando um copo. Aí ele falou, a gente tem um sonho que vocês façam um copo pra gente, pra nossa empresa. E eu queria que você fizesse algo parecido com isso. Você consegue? Aí ele pega o cartão, quem estava entregando aquele copo para ele era o CEO da Coca-Cola. Olha só. Imagina. E aí o Georg pegou o copo, né? Lógico que ele ficou muito feliz. A Coca tudo bem, é um mercado diferente, mas é a maior empresa de bebidas do mundo, né? É uma honra para eles receberem esse pedido, ainda mais falar que eles tinham um sonho de que a Riedel fizesse esse copo para eles. E aí ele pegou o copo e falou, olha, eu não posso fazer um copo igual a esse, mas eu te prometo que eu vou fazer algo melhor. E não deu outra. Na semana seguinte, a Riedel foi para os Estados Unidos, na fábrica da Coca, e aí entra o processo Riedel para fazer os copos. É um negócio surreal. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, Gabriel. Isso aqui é muito interessante, né? E como chegar na perfeição, né? Acho que é um pouco disso que você vai falar, né? Eu vou dar um exemplo no negócio da Coca. Eu nunca uso esse exemplo da Coca, mas vou usar agora, né? Eles chegam na fábrica da Coca, eles chegam com dezenas e dezenas e dezenas de formatos, chegam até centenas às vezes, de taças, de copos, né? A Coca juntou algumas pessoas da sua equipe técnica e a Coca tem um fã-clube também, mundial, né? E aí eles chamaram, acho que o top 10, acho, dos Estados Unidos, enfim, consumidores, eles têm uma listinha lá para participar desse processo. E a Riedel também levou sua equipe técnica. Aí é feita a primeira degustação. O que eles fazem? Eles degustam a bebida em todas aquelas dezenas ou centenas de copos. No final, todo mundo tem que dar uma nota para cada copo, do desempenho da bebida em cada copo. E aí, no final, a Riedel junta essas notas todas, separa, sei lá, 5 melhores notas. Em cima daquelas 5 melhores são separados aqueles 5 copos, aqueles 5 formatos. E aí, com aqueles 5 formatos, eles voltam para a fábrica e fazem mais outras dezenas de formatos em cima daqueles 5. Aí, com esses novos shapes, com esses novos copos, com essas novas dezenas, a Riedel, então, volta para os Estados Unidos, volta para a fábrica e faz a mesma degustação com as mesmas pessoas. E aí, eles fazem a mesma avaliação. E aí, eles separam de 5 ou os 3 melhores, dependendo de como foi o desempenho dos copos, né? E aí, de novo, a Riedel pega aqueles melhores formatos,
Imagina 3, pegaram os 3 melhores, voltam para a fábrica, em cima daqueles 3 eles fazem outras dezenas de formatos. E aí vão para uma última degustação, que pode ser a última ou não também, né? Porque eles fazem uma nova degustação e eles veem ali se realmente naquela degustação eles conseguiram criar um melhor copo. Se ainda não deu, pega tudo, pega os melhores, volta para a fábrica de novo, se desenvolve outros formatos em cima daqueles, base, né? Aí se faz uma próxima degustação. Então, assim, para se fazer um copo, uma taça da Riedel, uma taça de vinho, que seja, é uma coisa muito trabalhosa, Gabriel. É uma coisa que, assim, além de ser custosa, é um trabalho pesado, assim, demanda tempo, demanda muita mão de obra, uma mão de obra especializada, e que é difícil, uma mão de obra muito rara hoje em dia, né? Tanto é Sim. que são raros hoje, são pouquíssimos sopradores no mundo. Sopradores da Riedel têm 20, 30 anos de experiência. O cara, para conseguir fazer uma taça da nossa linha Premium, por exemplo, ele tem que ter 20 anos de experiência para conseguir fazer uma taça daquela soprada. Isso que eu te falar, você está falando de sopradores e tal, é tudo feito manualmente ainda? Hoje a Riedel tem esse diferencial hoje. Legal você tocar nesse assunto, né? A Riedel sempre teve esse foco nas taças feitas à mão, com sopradores. Só que a Riedel hoje está se destacando num mercado um pouco diferente. Ainda sim se produzem as taças sopradas, só que a mão de obra é muito escassa. E para ter o nível de mão de obra que a Riedel quer, é uma coisa muito difícil hoje. Imagina, o soprador está trabalhando num forno que na frente dele está a 1.500, 1.600 graus. Por mais que seja uma região fria, os caras trabalham, tem que trabalhar de short, bermuda, camisa, né? É muito quente. E fora que tem que ter uma técnica impecável para se produzir uma peça. Então, o filho do cara não quer fazer mais isso. O filho do cara quer trabalhar no Google. Então, a Riedel tem muito cuidado em relação a isso. E a Riedel começou a perceber esse mercado de uma forma um pouco diferente. As taças feitas à mão, elas são hoje, tem um custo muito alto, né? Você tem taças da Riedel que podem chegar a custar R$ 900 uma taça. Né? São taças incríveis, né? Tem taças feitas à mão, lógico, mais baratas também. Mas pensando nisso, a Riedel começou a desenvolver uma coisa que os outros ainda não conseguiram, que é produzir taças feitas à máquina, taças de cristal, copos de cristal feitos à máquina, que atingem qualidade de uma taça feita à mão. Então, a espessura do cristal, o acabamento, o equilíbrio da taça, tudo, né? Eu posso dizer hoje, sem medo, isso, que a Riedel é a única que consegue produzir taças feitas à máquina com a qualidade de taças que são produzidas à mão, né, artesanalmente. Isso se deve ao desenvolvimento do maquinário que a Riedel usa, calibragem, tudo, né? A gente tem linhas hoje, por exemplo, a gente acabou de lançar uma linha chamada Wine Wings, né, de asas, né, asas do vinho, né? E é uma taça feita à máquina, assim como a nossa Performance, por exemplo, que eu acho magnífica, eu acho talvez a melhor taça hoje para vinhos do mundo, assim. São taças que você pega na mão e fala, não é possível, isso aqui é feito à mão. Né? Seu acabamento é impecável, a taça é leve, né? São taças feitas à máquina. Se você pegar uma taça feita à máquina de qualquer outra concorrente da Riedel, você vai ver a diferença de peso é brutal, a diferença do acabamento, a qualidade do cristal, tudo, né? Ô Flávio, você também estava comentando, né, além de todos esses testes que levam, né, tanto você falou da Coca, mas isso também é feito para os vinhos e para as outras bebidas também. Mas parece que a Riedel também tem uma máquina, né, que como se fosse tira uma foto, assim, você pode até explicar melhor, que acaba mostrando um pouco a volatilidade, assim, do álcool, né, que é isso que vai também, no caso das bebidas alcoólicas, né, que vai Isso. ajustando, né, isso é legal, né? Além dessas taças serem feitas no que a gente chama desses tastings, né? Tastings Riedel, workshops Riedel, que é na prática, né? Você está provando a taça na prática. Antes disso, antes do desenvolvimento dela com os sopradores, chegando a shapes diferentes, chegando num modelo diferente, a Riedel tem um teste que eles fazem para as bebidas alcoólicas sempre, que eles têm tipo uma câmera que eles encaixam na parte superior da taça, e essa câmera tira uma foto de cima para baixo do líquido da taça. E é uma câmera com super aproximação. E nessa câmera você consegue ver o halo do líquido na taça, o halo de álcool do líquido da taça. E a Riedel percebeu que dependendo do shape, da mudança do formato, você tinha um halo maior ou um halo de álcool menor na mesma bebida, só por mudar o líquido em taças diferentes, né? Quando você tem o halo menor, às vezes até o halo sumindo, esse halo de álcool sumindo, significa o quê? Que o álcool está totalmente integrado na bebida, naquele shape, naquele formato de taça. Então você tem o equilíbrio ali, eu diria, do álcool na bebida. Então, quando se desenvolve os shapes,
A Riedel tem essa parte laboratorial também que eles fazem essa análise. É uma coisa bem interessante, assim. Então, aí sim a gente pode dizer que é a ciência, né? Trabalhando em prol da nossa bebida, né? Mas ainda, se a gente for pensar, o foco na produção é totalmente no tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e muitas tentativas e erros. É por isso que a gente fala, né, que degustar na Riedel sempre é melhor. Claro, a gente tem taças no mercado hoje que são incríveis, são lindas, como eu falei, tem acabamento, são caras, mas a Riedel, a gente sempre diz, na Riedel você vai degustar melhor. Mesmo sendo uma linha mais base, ou até sendo uma linha super premium, por exemplo, uma taça de R$ 900. A Riedel sempre se compromete em extrair o melhor daquela bebida. Claro, desde que você esteja usando o copo correto, né? E outra coisa importante que a gente não falou, por que hoje ter esse foco, então, voltado um pouco mais para a parte de produção em máquina, né? Justamente por causa do custo. Você tem um custo muito menor. Então, a gente consegue produzir hoje taças que entregam muito mais, custando 1/3 do preço das taças que são feitas à mão. E não estou falando só de Riedel, estou falando comparando com a concorrência. A gente tem taças que entregam muito, mas muito mais, não só em desempenho, mas às vezes até em acabamento, do que taças que são feitas à mão e custam 3 vezes mais, né? Então, eu acho que esse vai ser o futuro. E, claro, vão continuar existindo as taças feitas à mão ao mercado. Tem muita gente que ainda pede isso, mas com certeza vai ser uma coisa que cada vez mais vai ser mais raro. Infelizmente, vai custar mais também. Não, e você estava até comentando, né, assim, que isso acho que é bem interessante, né, até para os donos de restaurantes aqui que às vezes nos escutam, né, que, por exemplo, trocar o enxoval, né, um pouco a diferença, né, que faz até mesmo subir muito mais, às vezes, o consumo do vinho, né, até você estava comentando um pouco disso, né, isso é bem interessante também, né, essa curiosidade. A gente tem dois mercados com Riedel. A gente tem o mercado que a gente chama retail, que é consumidor final, e o mercado que a gente chama de on-premise, são os restaurantes, né? E a gente tem, no foco em restaurante, a gente sempre bate nisso, que com a Riedel, você vai vender mais vinho. Porque o cliente ele vai tomar mais vinho do que... Primeira coisa, né? Tem um termômetro para o sommelier de restaurante, para o garçom, para o dono de restaurante. E o termômetro dele na mesa é a água. Pouca gente sabe disso, Gabriel. Por quê? Quando o cliente ele toma pouca água na mesa, ele toma mais vinho ou a bebida que ele tá consumindo, né? Se ele toma mais vinho, a chance do restaurante, do sommelier, enfim, vender a segunda garrafa é muito maior. E a Riedel se preocupa com isso. A Riedel sempre fala, se atente ao consumo de água. Se o cliente está tomando muita água na mesa, significa o quê? Tem alguma coisa errada na degustação. Ou a harmonização está errada, ou o que acontece a maioria das vezes, que é o que a gente percebe, a taça está errada. Se você estiver usando a taça errada, o seu vinho ele fica desequilibrado. Então, às vezes, ele vai ressaltar mais acidez do que deve, ele vai ficar mais amargo, fruta não está comportando o peso do vinho, enfim, está tudo desbalanceado. Então, é natural que o cliente ele vai tomar mais água. Agora, se o vinho está totalmente integrado, se você tem a percepção de fruta junto da acidez, junto do peso dele, tudo de uma forma balanceada, o consumo de água é muito baixo, porque o próprio vinho mata a sua sede. Então, você acaba bebendo muito mais rápido o seu vinho. Desce redondo, né? Exatamente. Você bebe mais rápido. E a Riedel, por exemplo, hoje tem uma taça que a gente usa aqui no Brasil bastante, né? Em restaurantes, é uma taça que tem, a gente chama ela de Riedel 001. É uma taça universal essa, tá? Ela tem 995 ml, ou seja, 1 litro de capacidade. Uma garrafa de vinho tem 750 ml, ou seja, essa taça cabe mais do que uma garrafa de vinho. Então, a gente até brinca, se seu médico te recomenda uma taça de vinho por dia, compre uma Riedel 001, né? Você vai poder tomar 1 litro e 995 ml de vinho. Enfim, brincando, gente, não façam isso porque é muito... Além de ser deselegante, servir uma taça até a metade, até a parte de cima, é uma coisa que não é agradável na degustação, né? Mas você, por exemplo, um casal numa mesa, o serviço é feito, você serve 170 ml, por exemplo, a cada dose, parece que não tem nada na taça. Você toma muito rápido porque o vinho, ele primeiro, ele tá muito bom, né? Ele tá equilibrado. Você tem essa percepção de que a taça não tá tão cheia, então você toma mais rápido, a reposição vem, às vezes em 2 reposições e quase na terceira a garrafa acabou. Fala, nossa, já acabou o vinho, nem percebi, né? Então acontece muito isso, e a gente tem números hoje, assim, na Mistral, que restaurantes que fazem essa transição de taças que não são da Riedel para Riedel, se tem um aumento de venda do vinho, que pode chegar até 33%. A gente tem números assim de 15%, 17% até esses 33%, só pela troca de taça, porque a chance da venda da segunda garrafa é muito, muito, muito maior. É uma ferramenta de venda que você tem, né? Que ela tá lá, às vezes, escondida, ninguém tá dando
prestando atenção, mas ela te ajuda muito a vender mais vinho. E outra, né, Gabriel? Hoje o tomador de vinho, quem realmente aprecia essa bebida, quem dá valor, quando ele vai num restaurante, ele olha a taça. E se não tem uma taça adequada, ele se incomoda, assim. Se não tem uma taça de qualidade, ele se incomoda. E tem alguma curiosidade, Flávio, que você acha interessante aí, que você lembra, que você acha bacana a gente... A gente falou um pouquinho sobre as taças, a história da Riedel, né? Eu falei da criação da taça. Essa taça que o Georg, a nona geração, criou, foi a taça, basicamente foram as taças universais, né? No egg shape. E aí depois vem a próxima geração, continuando a história da Riedel, foi o Georg Riedel. Ele foi o primeiro a criar as taças varietais. Foi o primeiro no mundo a criar as taças varietais. O que aconteceu, né? Com essa criação do Georg na década de 1950, todo mundo imitou o que esse cara fez. Até hoje, se a gente olha, taça que você vai, por exemplo, numa loja de produtos de casa no seu bairro, você vai ver taças lá que tem esse formato, que são transparentes. Foram basicamente uma imitação do que ele fez lá na década de 50, né? Claro, naquela época não se tinha o controle de patentes como se tem hoje, né? Então, era muito fácil alguém copiar alguma coisa que alguém tinha feito. E aí veio essa geração do Georg, aquilo já não era mais novidade, muita gente já tinha copiado. E aí, na década de 70, ele resolve fazer uma coisa diferente. Ele resolve criar uma taça não só para todos os vinhos, mas taças específicas para estilos de vinhos diferentes, o que a gente chama de taças varietais, né? Isso como ele fez. Aí entra justamente esse método Riedel que eu contei para você da Coca-Cola, como foi feito o copo de Coca, né? Ele se junta com diversos sommeliers do mundo, famosos, né? E também com um gênio, que inclusive eu tenho a honra de representar aqui no Brasil, um gênio do vinho, que é o Ângelo Gaia. Em 2019 ele foi eleito produtor de vinhos do ano, inclusive. Ganhou esse prêmio, o prêmio mais cobiçado de qualquer produtor de vinhos. E ele começou esse projeto de criar as taças para cada estilo de vinho. E aí ele, por exemplo, ia na vinícola do Gaia, o Gaia produz um Chardonnay, produz um Sauvignon Blanc, produz um Cabernet, produz um Nebbiolo. E aí ele tinha centenas de formatos e ele provava todos aqueles vinhos junto com a equipe técnica do Ângelo, do Gaia, e junto com a equipe técnica da Riedel. E aí, por exemplo, Chardonnay, qual que é a melhor taça para Chardonnay? Quais foram as melhores taças? Foram essas 5. Para Cabernet, quais foram dessas centenas? Foram essas 5. E por aí vai. Volta para a fábrica, em cima de cada shape, cada um daqueles shapes que foram escolhidos para cada varietais, eles fazem outras dezenas específicas agora para aqueles varietais, né? Essa degustação é feita durante 2, 3, 4 vezes, dependendo do que eles estão pretendendo. E aí sim se chega no produto final. E essas taças revolucionaram o mercado. O que ele pensou quando ele foi criar essas taças? Ele pensou o seguinte, falou, poxa, a gente tem milhares e milhares de uvas diferentes no mundo do vinho. E às vezes você pega uma uva, por exemplo, e planta nessa região aqui, ela vai ter esse estilo. Aí você leva essa uva para outra região, ela vai ter outro estilo. E às vezes se você envelhecer essa uva, por exemplo, você faz um afinamento em barrica dessa uva também. Ela fica diferente, ela tem um estilo diferente. Por que eu vou me limitar a uma taça para todos os vinhos? Não dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Importante. As concorrentes da Riedel, elas se referem às taças como Borgonha, Bordeaux ou uma taça universal, né? Uma taça para tudo, para uso geral. Se você for, por exemplo, a Borgonha, vamos pensar. A Borgonha a gente tem 2 uvas ícones. Tem uma uva branca e uma uva tinta, que são as mais plantadas lá e mais famosas. A Chardonnay branca e a Pinot Noir a tinta. Se você pegar um vinho de Chardonnay e um de Pinot e comparar um com o outro, são vinhos completamente diferentes, em questão de estrutura, questão de percepção aromática, enfim, tudo. Você pega, por exemplo, um Chardonnay. A acidez de um Chardonnay é uma acidez média menos. A acidez de um Pinot, média mais, ou seja, são opostos. O corpo de um Chardonnay é maior que o corpo de um Pinot. De novo, mostrando que são vinhos totalmente opostos. Então, por que usar a mesma taça? Não tem como usar a mesma muito taça. diferente, né? Exatamente. Por exemplo, o que a taça da Riedel faz, a taça varietal? O que a Riedel percebeu? A primeira impressão do vinho quando ele entra na boca é a que fica. Antes a gente tem a sensação aromática. E aí entra essa questão do shape para trazer o aroma da forma correta para o nosso nariz, né? Então, aí, isso aí entram os tastings também, né? Os tastings são feitos, as degustações se faz análise olfativa. A questão também entra essa questão técnica do que se faz em laboratório, da imagem, que a gente tira do vinho para poder ver o halo do álcool, né? Mas depois entra a parte gustativa.
que é o quê? Por exemplo, o que a gente sente na boca quando o vinho entra? Primeiro é o gosto. Então, na ponta da língua a gente tem a fruta, na lateral das pontas a gente tem o salgado, pegando o canto das laterais da língua, pegando nossa bochecha, a gente tem a acidez, e no fundo da nossa língua a gente tem o amargor. Então, por exemplo, se a gente tem um vinho, um chardonnay, o que falta nele para ele ser melhor, para a degustação ser melhor? Ele tem corpo, ele tem bastante fruta, mas a acidez dele é baixa. E a acidez é uma coisa muito importante hoje. A gente fica muito preocupado com a acidez, porque a acidez que faz a gente salivar, a acidez que dá vontade da gente comer aquele prato que está na nossa frente, a acidez que faz a gente querer dar um próximo gole na bebida também. Se o vinho não tem acidez, mas tem fruta, tem peso, o que vai acontecer? Ele vai ficar enjoativo, vai ficar pesado. Entendi. Você não vai querer tomar mais. Você dá um gole, dois, fala, ok, o vinho é bom, mas não dá, né? Agora, se ele tem acidez, você fala, não, gostoso, ele está equilibrado, né? Tá tudo no ponto, vou tomar mais, vou tomar mais. Quando você vê, foi a garrafa. Então, o que a Riedel pensou? O shape da taça tem que jogar o líquido, quando a gente vira a taça para nossa boca, o líquido tem que cair no lugar da coisa que a gente tem que realçar. No caso do Chardonnay, falta o quê? A acidez. Então, ele tem que cair aonde? No lugar da boca que a gente sente acidez. O vinho, então, ele é jogado mais para o meio da nossa boca, puxando para as laterais. Então, a gente tem uma sensação de acidez que aquele vinho não tem. Estou falando de acidez aqui, uma acidez boa, tá, gente? Ele vai equilibrando o vinho, assim, além de dar a sensação, né, ele vai ter essa proporção de o que não tem, às vezes, né, evidenciar, né? Exatamente. É muito difícil, Gabriel, a gente falar isso aqui, porque é muito mais fácil eu servir para você um vinho e mostrar esse mesmo vinho na taça da Riedel, em outra taça da Riedel, na taça da concorrente, você vai ver essa diferença em loco, assim, é uma coisa que eu vou dizer para vocês, é a degustação mais intrigante que existe no mundo do vinho, é a degustação da Riedel, porque você não imagina a diferença que isso faz, gente, é uma coisa surreal, é como se, a gente fala isso na Mistral, é como se existisse um talher que simplesmente para você pegar a comida e colocar a comida na boca, a comida fica melhor. Não existe isso, mas na taça existe. A taça consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, nesse caso, ele joga o vinho no lugar que a gente quer sentir acidez, né? Já num Pinot, ele tem muita acidez, ele tem uma acidez média mais, às vezes alta. Então você não quer mais acidez, porque a acidez já é alta, então você tem que equilibrar o quê? A fruta e o peso do vinho. Então ele tem que cair em outro lugar da nossa boca, ele tem que cair. O vinho tem que cair de uma forma muito mais linear, de vez de abrir o vinho na boca para cair nas laterais, você tem que jogar o vinho entre a ponta da língua para sentir a fruta e para o fundo para aumentar o peso dele. Então, a concorrente usa uma taça só para esses dois vinhos. Então, a degustação é muito prejudicada. Eu estou falando de concorrentes que têm taças caríssimas, de 600, 500, 700 reais uma unidade. Na Riedel, a gente não serve um Pinot na mesma taça de Chardonnay, porque a degustação vai ser muito prejudicada. E a mesma coisa, por exemplo, na taça Bordeaux, né? Em Bordeaux, a gente tem dois tipos de vinhos. A gente tem um branco e tem o tinto, que também são diferentes um do outro, em questão de peso, em questão de acidez. Então, a gente também tem duas taças. A gente tem, por exemplo, a taça Sauvignon Blanc, que é a taça que pega esse estilo de vinho branco, e a gente tem a taça Cabernet Merlot, que pega esses tintos que são mais encorpados, né? E por aí vai. Enfim, é um universo bem rico, assim. Bem né? rico, né? Muita informação, né? É o que você falou, né, Flávio? Tem que participar de uma degustação para Um tasting sentir, né? Riedel, para perceber. Tem que participar mesmo de um taste aí da Riedel para sentir, né? Ô, Flávio, para quem está nos escutando, os restaurantes, como que eles fazem aí que querem trocar sua taça, querem, ou até mesmo o consumidor final, como eles fazem para te contatar ou para ter essas informações? Legal. A Riedel, ela vem por diversas importadoras no Brasil, né? Mas eu posso dizer que a Mistral é a única que consegue atender todas as linhas da Riedel e também todos os públicos. A gente pode dizer, assim, então, que a Mistral seria a oficial da Riedel. Tanto é que eu tô na Mistral, né? Representando a marca. Então, a gente consegue atender tanto o público de restaurante, com taças que a gente chama de on-premise, e também o público retail, que é o consumidor final, ou até, enfim, um lojista que quer revender uma taça da Riedel, né? Pode entrar em contato com a gente pela Mistral, a gente manda um vendedor, ou então na loja física, se você for consumidor final. A gente tem as lojas físicas aí espalhadas pelo Brasil, até no site da Mistral também. Poxa, Fábio, eu queria te agradecer, viu? O papo é muito rico, né? E, nossa, cada curiosidade é incrível, né? Que às vezes a gente não sabe, né? O que você falou, às vezes prova de uma forma errada, né? Eu tenho essa sensação, né? Às vezes quando vai numa vinícola, né? Toma um vinho tão incrível lá, e depois fala, nossa, tem nada a ver com o que eu tomei lá na vinícola, tomando em casa, né? A gente já sabe o porquê, né? Uma recomendação, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente é que invistam em taça, gente.
Independe da bebida, mas invista em taça porque, assim, é a ferramenta. Às vezes você vai pensar, poxa, é caro investir 150, R$ 200 numa taça, mas se você... O que que vale a pena? Às vezes vale a pena você economizar a compra de vinhos, por exemplo, durante 3 meses e investir no enxoval de taças melhor, porque a sua degustação vai ser muito melhor também. Por exemplo, a taça da Riedel, se você fizer um tasting Riedel, provar numa taça errada, por exemplo, e depois tomar numa Riedel correta, o mesmo vinho você vai ter percepções completamente diferentes. Às vezes, um vinho pode te mostrar, pode parecer aquele vinho do supermercado de R$ 20 numa taça errada. E aí você põe aquele mesmo vinho numa taça da Riedel, você vai falar, não, isso aqui é um vinho tal, que parece tal vinho, custa R$ 200 esse vinho, custa R$ 300. E é assim, né? A gente vê, às vezes eu trabalhei em salão, em restaurante, já servi vinhos caríssimos, assim, de milhares de reais uma garrafa, e o cliente estava tomando numa taça errada. Por exemplo, tomar um grande Pinot pode chegar a custar R$ 20 mil uma garrafa hoje em dia, num copo de Bordeaux, estilo Bordeaux, por exemplo, num copo Cabernet. A degustação é totalmente comprometida. Totalmente comprometida. Literalmente você está rasgando seu dinheiro. Então, posso dizer uma coisa para vocês, é isso. O maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida, como apreciador de bebidas, como apreciador de vinhos, é justamente na taça, porque a diferença é brutal. E convido vocês a fazerem o teste. Peguem uma Riedel correta, peguem um vinho, abram qualquer vinho. Peguem a Riedel correta para aquele vinho, prova o vinho na Riedel e depois prova o vinho na sua taça que você usa em casa. Você vai ver a diferença. É brutal, gente. É brutal. Mas muito obrigado, viu, Flávio? Foi um prazer aí falar contigo. Prazer também, Gabriel. Obrigado, viu? Valeu, Flávio. Obrigado, viu? Um abração. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.